Agora vamos falar sobre os casos de pedofilia. A Organização das Testemunhas de Jeová sempre protegeu pedófilos e invalidou o sentimento das vítimas. Eu vou ler para você na íntegra partes de uma matéria publicada pela Torre de Vigia que sinceramente revirou meu estômago. Essa matéria começa citando que nos últimos anos tem havido casos de pessoas que vêm tendo o que eles chamam de recordações reprimidas, que são pessoas que começam a ter lembranças ou recordações de que foram vítimas de abuso sexual na infância. E é aí que eles começam a invalidar o sofrimento dessas pessoas e chegam até mesmo a colocar em dúvida a estabilidade emocional das vítimas, sempre tentando acobertar e defender os abusadores como se eles fossem as verdadeiras vítimas. Eu vou ler para você na íntegra algumas partes dessa matéria, que diz o seguinte: aconteceu mesmo? Existe muita controvérsia no mundo sobre o que são essas recordações e até que ponto representam o que realmente aconteceu. As testemunhas de Jeová não fazem parte do mundo e não se envolvem nessa controvérsia. Vale notar, contudo, que várias pessoas não conseguiram comprovar suas recordações. E o suposto molestador? Não se deve fazer precipitadamente uma acusação formal se recordações reprimidas forem a única base para isso. Nesse caso, o mais importante é que a pessoa recobre certo grau de estabilidade emocional. Passado algum tempo, ela talvez fique em melhores condições de avaliar as recordações e decidir o que fazer a respeito, se é que fará alguma coisa. Se há algum motivo válido para suspeitar de que o suposto molestador ainda esteja abusando sexualmente de crianças, talvez seja necessário chamar atenção para isso. Os anciãos da congregação podem ajudar num caso assim. Caso contrário, olha isso. Caso contrário, não se apresse. Com o tempo, você talvez se contente em deixar o assunto morrer. Quando os anciãos são procurados por um membro da congregação que esteja tendo recordações repentinas e vívidas ou recordações reprimidas de algum abuso sexual que tenha sofrido, esses anciãos devem incentivar a pessoa aflita a se concentrar primeiro em lidar com o sofrimento emocional. Tem que lidar com o sofrimento emocional primeiro antes de denunciar o abusador para as autoridades, por exemplo. E olha esse ponto aqui. O nome de quaisquer molestadores de que essa pessoa se lembre devem ser mantidos em sigilo absoluto. Olha como eles protegem os abusadores. E se a pessoa decidir fazer uma acusação formal? Aí a nota diz o seguinte: a medida considerada neste parágrafo talvez precise ser tomada se o assunto for de conhecimento geral da congregação, ou seja, se os outros membros da congregação ficarem sabendo. Se não, não precisa fazer uma acusação formal. Então, e se a pessoa decidir fazer uma acusação formal, ela deverá conversar pessoalmente com o acusado sobre o assunto. Se não estiver em condições emocionais de confrontar o acusado, poderá telefonar-lhe ou enviar-lhe uma carta. Assim, ele tem a oportunidade de defender-se da acusação perante Jeová. E pode até apresentar evidências de que é impossível que tenha cometido o abuso de que é acusado. Ou talvez confesse o erro e possa haver uma reconciliação, o que seria muito positivo. Se o acusado negar a culpa, os anciãos deverão explicar a quem fez a acusação que nada mais poderá ser feito em termos judicativos. E olha só, e a congregação continuará a considerar o acusado como inocente. A Bíblia diz que é preciso haver 2 ou 3 testemunhas para que alguma ação judicativa seja tomada. Mesmo que mais de uma pessoa se lembre de ter sido abusada sexualmente pelo mesmo indivíduo, a natureza dessas lembranças, se não há outras evidências, é incerta demais para servir de base para decisões judicativas. Ou seja, se não tiverem 2 testemunhas que tenham presenciado o abuso para testemunhar contra aquela pessoa, ou então se o molestador não confessar, aí nada mais vai ser feito e a pessoa vai ser considerada como sendo inocente e as outras pessoas na congregação não vão ser alertadas. E se o acusado, embora negue a transgressão, for realmente culpado? Será que ele vai se livrar dessa? De jeito nenhum. A questão de ele ser ou não culpado pode ficar com toda a segurança nas mãos de Jeová. Em última análise, Jeová Deus e Jesus Cristo proferirão com justiça a sentença eterna. Ou seja, o mais importante é deixar o assunto nas mãos de Jeová, como eles dizem sempre. E aqui diz que Jeová e Jesus Cristo proferirão com justiça a sentença eterna. Só que, na verdade, o que seria essa sentença eterna? As testemunhas de Jeová não acreditam em vida após a morte. Elas acreditam que a pessoa morreu, acabou. Então, quando a pessoa morre, segundo elas, a pessoa não sente mais nada, a pessoa não vê mais nada, não ouve mais nada. É como se fosse um sono profundo. Ou seja,
A sentença eterna aqui seria simplesmente a morte. A pessoa não iria pagar pelos seus erros. E outro ponto é que mesmo a pessoa estando super abalada emocionalmente por conta de um abuso sofrido, ela deve continuar pregando para levar mais pessoas para a religião. É o que continua dizendo aqui. Caso você esteja com o espírito abatido, o que lhe torna difícil falar das boas novas, procure acompanhar outro cristão enquanto ele realiza esse trabalho tão importante. Nesse artigo, eles incentivam a pessoa a continuar pregando e caso ela esteja tão abalada que não consiga fazer isso, ela pode acompanhar outra pessoa nesse serviço para que ela não pare de pregar. Uma outra matéria coloca o abusador na posição de vítima, dizendo o seguinte: trate-o com respeito, ou seja, a vítima deve tratar o abusador com respeito. A vítima intencionada deve lembrar-se que o violador é humano. Sem dúvida, as circunstâncias em sua vida que o levaram a tal comportamento. Assim, embora a mulher não deva encolher-se de medo e permitir que o violador a intimide, ao mesmo tempo ela deve tratá-lo de forma compreensiva, como com criatura humana. Oh, coitadinho! Além disso, os anciãos são incentivados a denunciar o caso às autoridades somente se as leis do país exigirem que eles façam isso. Em vez de logo denunciar o crime, eles devem primeiro entrar em contato com Betel, que é a sede das Testemunhas de Jeová no país, para serem orientados sobre como eles devem agir. Além disso, quando os anciãos ficam sabendo de algum caso de abuso sexual na congregação, eles só podem levar em conta a acusação se houverem pelo menos 2 testemunhas que tenham presenciado o abuso. Agora me diz, que pedófilo vai cometer esse crime na frente de qualquer testemunha? E os anciãos é que vão julgar se o molestador está arrependido ou não. Se eles acharem que a pessoa não está arrependida, eles vão desassociar essa pessoa. Mas se por qualquer motivo eles acharem que o pedófilo está arrependido, eles podem permitir que a pessoa continue na congregação livremente. Em uma publicação, é citado que milhares de anos atrás, lá na época dos israelitas, caso uma mulher fosse estuprada, ela deveria gritar. Caso contrário, seria considerado que ela consentiu com o abuso e ela seria acusada de ter violado a lei de Deus e seria acusada de fornicação ou adultério. E isso se aplica até hoje. Nessa publicação diz que mesmo se o abusador ameaçar a vida da vítima com uma arma, ela deve gritar mesmo assim. Se ela não gritar, ela vai ser considerada também como violando a lei de Deus e vai ser acusada de adultério ou fornicação, como se ela estivesse consentindo com o abuso. A grande questão é que cada vítima deve reagir de uma forma diferente. Algumas conseguem reagir, lutar, gritar, outras simplesmente ficam paralisadas e não conseguem reagir. Mas não é porque elas não reagiram que elas consentiram com o abuso. As publicações das Testemunhas de Jeová sempre criticam membros de outras religiões por terem casos de pedofilia no seu meio, mas elas se esquecem de ver que elas fazem igual ou até pior. Existem no mundo inteiro inúmeros casos de acobertamento de abuso sexual pelas Testemunhas de Jeová. Eu vou mostrar aqui para você apenas alguns desses casos. Na Austrália, em 2015, uma comissão real descobriu que a organização demonstrou uma grave falha em proteger as crianças do risco de abuso sexual. As investigações apontaram que, ao longo de 6 décadas, mais de 1.000 membros das Testemunhas de Jeová foram acusados de abusar sexualmente de crianças australianas. Isso equivalia, em média, a cerca de um caso por mês durante 65 anos. As vítimas foram obrigadas a ficar quietas. Nenhum dos supostos autores foi denunciado à polícia. O relatório descobriu que, diante de queixas de abuso sexual, o sistema interno da Organização das Testemunhas de Jeová não era focado na vítima, na medida em que é presidido por homens e oferece ao sobrevivente pouca ou nenhuma escolha sobre como sua reclamação é tratada. Além disso, esse relatório também concluiu que as sanções disponíveis no sistema disciplinar interno da organização são fracas e deixam os perpetradores de abuso sexual infantil à solta na organização e na comunidade. Além disso, em 2014, foi lançado um inquérito no Reino Unido para investigar sobre como as Testemunhas de Jeová lidavam com casos de abuso sexual, incluindo de crianças, no seu meio. Acontece que a organização fez de tudo para impedir essas investigações. Eles tentaram contestar no Supremo Tribunal a decisão da comissão de iniciar uma investigação. E também eles lutaram nos tribunais inferiores contra ordens de produção que obrigariam a organização a dar à comissão acesso a registros mostrando como ela lidou com as acusações. Depois de mais de 2 anos e meio tentando impedir essas investigações, a Organização das Testemunhas de Jeová finalmente desistiu dos seus esforços.
Se eles não tivessem nada a esconder, por que eles tentariam por tanto tempo impedir essas investigações? No Canadá, a organização também teve problemas com isso. Denúncias estavam expondo as políticas da organização ao lidar com alegações de abuso sexual também. Ao relatar os casos de abuso aos anciãos, as vítimas elas tinham que responder a perguntas inadequadas, tendo que contar detalhes do que aconteceu e tinha que ter uma segunda testemunha para que fosse tomada alguma providência. As vítimas, mesmo que fossem crianças, também eram forçadas a confrontar o agressor e repetir a acusação na frente dele e na frente dos anciãos. Como se não bastasse o trauma que esse crime causou, ainda eram gerados mais traumas durante esse processo. Outras investigações concluíram que a liderança das Testemunhas de Jeová há 25 anos instruiu os anciãos a manter os casos de abuso sexual infantil em segredo das autoridades e membros de suas próprias congregações, de acordo com o exame de milhares de páginas de documentos em casos mais recentes. Documentos internos obtidos na investigação mostram que as Testemunhas de Jeová têm sistematicamente instruído anciãos a manter a confidencialidade do abuso sexual infantil, ao mesmo tempo em que eles coletam informações detalhadas sobre membros da religião que atacam crianças. Na Holanda, uma investigação em 2019 descobriu que poucos casos de abuso sexual infantil estavam sendo relatados à polícia, isso no meio das Testemunhas de Jeová. Mas os líderes da religião, eles rejeitaram os pedidos de mudança e disseram que eles estavam sendo discriminados. Após as Testemunhas de Jeová rejeitarem as exigências para combater a subnotificação de casos de abuso sexual, o governo holandês ele começou a analisar a possibilidade de criar uma lei para punir organizações que não denunciassem o abuso sexual. E esse tipo de investigação não acontece só em outros países, não. Por exemplo, aqui no Brasil, o Ministério Público de São Paulo recentemente investigou uma série de acusações de violência sexual praticada por integrantes da Organização das Testemunhas de Jeová que acontecem há décadas. A suspeita era de que os líderes pretendiam destruir provas dos crimes para evitar um escândalo. De acordo com a investigação, os anciãos foram comunicados da violência sexual em todos os casos, mas não fizeram nada internamente e nenhuma autoridade policial foi comunicada. Além disso, foram apreendidos pela polícia vários indícios da ocorrência de outros delitos de natureza sexual. Os advogados da Torre de Vigia tentaram impedir a apuração do Ministério Público com um recurso ao Tribunal de Justiça, que foi negado. Eu lembro que quando saiu essa reportagem na televisão, em vez da Torre de Vigia admitir que realmente aconteciam esses casos e dizer que seriam tomadas as devidas providências, o que eles fizeram foi enviar uma carta às congregações, onde eu lembro que eles falavam que não era para os fiéis acreditarem em mentiras e meias-verdades que apóstatas espalham sobre a organização. Como resultado de tantas investigações ao redor de todo o mundo, a Organização das Testemunhas de Jeová está sendo condenada a pagar indenizações milionárias a vítimas de abuso sexual pela forma como esses casos são conduzidos dentro da organização. Por exemplo, em um desses casos, a Torre de Vigia foi condenada a pagar 35 milhões de dólares a uma vítima nos Estados Unidos. Em outro caso, tiveram que pagar uma indenização de mais de 13 milhões de dólares a um homem que sofreu abuso sexual na congregação quando criança. Em outro caso, foram condenados a pagar 22 milhões de euros a uma outra vítima. E esses são só alguns dos casos. Ou seja, a organização fica pedindo para os seus membros fazerem seus donativos voluntários, alegando que esses donativos, que esse dinheiro vai ser usado para fazer novas publicações, para prestar ajuda humanitária, mas na verdade grande parte desse dinheiro é destinado a pagar indenizações milionárias pelos absurdos que eles fazem. Eu aproveito para deixar um conselho para você que tem filhos pequenos ou até adolescentes, não só meninas, mas meninos também. Não confie em absolutamente ninguém. A maioria dos pedófilos são pessoas próximas das vítimas, que fazem até mesmo parte do seu dia a dia, até mesmo da própria família. Existem muitos lobos em pele de ovelha que aparentam ser pessoas maravilhosas, mas que na verdade escondem a sua verdadeira face. Então não importa se a pessoa é ancião, superintendente, pioneiro ou qualquer outra pessoa, não deixe seus filhos sozinhos com ninguém, mesmo que seja por pouco tempo e mesmo que seja até mesmo na própria casa de vocês. Não pense que uma pessoa que aparenta ter uma espiritualidade forte não vai ser capaz de cometer uma coisa dessas. É como diz o ditado, quem vê cara não vê coração. Também é importante conversar com seus filhos sobre isso, perguntar se eles já passaram por algo do tipo e falar para eles sobre como eles podem se proteger desse tipo de criminoso. Não tenham medo ou vergonha de falar com seus filhos sobre esses assuntos desde bem cedo, porque isso pode evitar muitos danos no futuro. E se você que está assistindo esse vídeo foi vítima de um crime como esse, denuncie.
Não fique com medo de manchar o nome de Jeová. Se você se calar, o criminoso provavelmente vai continuar solto e vai continuar fazendo outras vítimas. E procure ajuda para lidar com os sentimentos ruins que você possa ter. Claro que é muito importante a ajuda da família e dos amigos nesses momentos, mas é imprescindível que você procure ajuda profissional. Você não precisa sentir vergonha ou culpa de qualquer coisa, porque a culpa não foi sua. Denuncie e busque o máximo de ajuda possível. Você não está sozinha. Vamos falar agora da arrecadação milionária de dinheiro por parte da organização. A Torre de Vigia critica outras igrejas por cobrarem o dízimo e coletarem imensas somas de dinheiro que é usado para construir prédios grandiosos, muito além do alcance financeiro dos seus fiéis. Como eles se acham melhores do que as outras religiões, eles afirmam que você nunca vai ver propaganda comercial ou solicitação de dinheiro nas publicações deles. Isso seria ótimo se realmente fosse assim na prática. As testemunhas de Jeová realmente não cobram dízimo nem fazem coletas de dinheiro nos seus eventos, mas sempre incentivam os seus fiéis a fazerem donativos voluntários com a quantia que eles puderem. Os membros são incentivados a doar alguma quantia, mesmo que eles estejam passando por situações financeiras difíceis. Uma publicação dele já disse uma vez: podemos manter-nos atentos pelas nossas contribuições de serviço e pelas contribuições financeiras à Sociedade Torre de Vigia. Jeová tem feito muito para nós através desta agência. O mínimo que podemos fazer em troca é mostrar nosso amor e nossa apreciação por contribuirmos com as nossas finanças e o nosso tempo para a expansão da obra global de pregação. O restante, no seu número pequeno, contribuiu milhões de dólares à obra da sociedade antes de 1931. Agora, certamente os da grande multidão estão dispostos a fazer a sua parte em tornar a obra educativa da sociedade hoje a atividade mais importante do mundo. Demos generosamente dos nossos recursos de tempo e de dinheiro. Isso porque eles nunca iam pedir, né? Em uma revista mais recente, a imagem no começo da matéria é de uma pessoa passando seu cartão de crédito em uma máquina própria para isso, ou seja, fazendo um donativo. Essa matéria trabalha a mente das pessoas, dizendo que Jeová quer que sigamos o seu exemplo de generosidade, que já que Deus é tão generoso, é preciso ser generosos com Ele também através dos seus donativos, do seu tempo, energia e recursos. Também dizem que se a pessoa for generosa e fazer essas doações, Deus vai abençoar a pessoa. A Torre de Vigia fornece diversos recursos para receber donativos. Por exemplo, em todas as congregações, em todos os salões do reino, existem caixas de donativos distribuídas nas paredes de todo o salão. Além disso, a Torre de Vigia facilita a doação por disponibilizar diversos meios de pagamento, como, por exemplo, cartão de crédito, transferência bancária, carteiras digitais, e não para por aí. Também existe a possibilidade de doar joias e outros bens pessoais de valor, além de seguros de vida, ações e títulos, imóveis, doação de renda vitalícia e testamentos. Também são feitas algumas resoluções em todas as congregações, onde os membros se comprometem a doar um pequeno valor todo mês. O valor geralmente é pequeno e varia de uma congregação para outra, mas imagina isso multiplicado por 8 milhões de membros em todo o mundo. Eu lembro que quando eu era testemunha de Jeová, nos grandes eventos como assembleias e congressos, por exemplo, sempre era anunciado o valor que havia sido arrecadado de donativos. O que eu só fui me dar conta depois que eu saí de lá foi que em todos esses eventos, quando era anunciado o valor que havia sido arrecadado, sempre era anunciado que havia um déficit de dinheiro e sempre era um valor muito alto. Eu já cheguei a ouvir em um evento que havia um déficit de 17 mil reais. Mas a grande questão é que mesmo sendo um evento grande, mesmo sendo arrecadado tanto dinheiro, como é possível que houvesse um déficit financeiro tão grande? Até porque todos os serviços eram prestados de forma voluntária pelos próprios membros. Os fiéis faziam todo o serviço de limpeza, manutenção, segurança, áudio e vídeo, e todos os outros serviços eram prestados assim de forma voluntária. Até mesmo tinham membros que doavam produtos de limpeza e outros materiais, ou seja, eles economizavam muito com tudo isso. Outra coisa é que eles criticam tanto as outras religiões nesse quesito que eles chegaram até a publicar uma revista em que na capa aparece um líder religioso com uma Bíblia na mão e com vários itens de ouro e um relógio Rolex no braço, que é um dos relógios mais caros do mundo. Em uma outra publicação, na sua crítica, eles citam uma canção que diz: usaria Jesus um Rolex no seu programa de televisão? Acontece que se você observar nos programas de televisão mensais e nos discursos feitos pelos membros do corpo governante, eles usam anéis de ouro e, adivinha? Rolex.
É um dos relógios mais caros do mundo. Os modelos que eles usam são avaliados em mais de $20.000. O grande detalhe é que os membros do corpo governante, ao ingressarem no cargo, eles precisam fazer um voto de pobreza. De onde será então que vem esse dinheiro para comprar um dos relógios mais caros do mundo? Além disso, as testemunhas de Jeová aprendem que elas não devem prestar nenhum tipo de serviço em igrejas, porque assim elas estariam de certa forma apoiando a religião falsa. No entanto, a Torre de Vigia sempre coloca salões do reino à venda. E adivinhe, eles vendem os salões do reino que são dedicados a Jeová, como eles dizem, para outras igrejas que eles encaram como religião falsa. É muita hipocrisia, não é? Outro ponto interessante é que as testemunhas de Jeová condenam qualquer tipo de prática ligada ao espiritismo, dizendo que essas são práticas usadas por Satanás para desencaminhar as pessoas. Mas o que elas não sabem é que a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, foi baseada em uma tradução da Bíblia espírita. No passado, eles basearam a tradução do Novo Mundo em uma tradução de Johannes Gruber. Johannes Gruber era um sacerdote católico que em determinado momento ele teve uma experiência sobrenatural e a partir daí se tornou médium espírita. Aí ele começou a criar sua própria tradução da Bíblia e tinha partes da Bíblia que ele estava tendo dificuldade para traduzir e para entender o sentido. Foi então que ele pediu a ajuda da sua esposa, que também era médium, e a sua esposa consultava os espíritos e transmitia sua mensagem a seu marido, que então escreveu sua tradução da Bíblia baseada no contato com os espíritos. E a Torre de Vigia baseou a sua tradução do Novo Mundo nessa tradução de Johannes Gruber. Inclusive, em várias publicações naquela época, eles faziam referência à tradução dele. Anos mais tarde, em 1983, quando eles foram questionados do porquê eles não usavam mais a tradução de Johannes Gruber, aí eles disseram que eram porque eles haviam descoberto que aquela era uma tradução espírita, por isso eles não usavam mais. Eles falaram como se eles não soubessem disso e tivessem acabado de descobrir esse fato. Só que quase 30 anos antes, em 1956, haviam publicações que diziam que a Bíblia de Johannes Gruber era uma tradução espírita e que os espíritos nos quais ele acreditava o haviam ajudado na sua tradução. Se a organização condena tanto assim o espiritismo como sendo algo demoníaco, se eles realmente fossem uma organização de Deus, será que eles usariam uma tradução espírita mesmo sabendo da sua origem? A Torre de Vigia afasta as pessoas dos seus amigos e até mesmo da sua família que não fazem parte da mesma religião que elas. Se você um dia se tornar testemunha de Jeová, tenha consciência de que você vai ser incentivado a se afastar de todos os seus amigos. Não importa o quantos anos de amizade vocês tenham e não importa o quanto você goste deles, porque eles são considerados como sendo uma má companhia e uma ameaça para sua espiritualidade. E você sutilmente vai ser incentivado a passar o menor tempo possível com a sua família que não é testemunha de Jeová, principalmente em atividades de lazer. E você também vai ser incentivado a, quando estiver com a sua família, ficar pregando para eles para que eles se tornem testemunhas de Jeová também. Mas não se preocupe, as testemunhas de Jeová dizem que mesmo se você perder os seus antigos amigos e até mesmo a sua família, você se tornando uma testemunha de Jeová, você vai ter uma família mundial, que são as testemunhas de Jeová, que de acordo com elas são muito melhor do que a sua própria família. Tudo isso parece até mentira, de tão absurdo que é, mas isso fica bem claro no vídeo que eu vou te mostrar. Hoje vamos responder a pergunta: que preço você está disposto a pagar? Em Marcos 10, 29 e 30, Jesus deixou claro que quando uma pessoa decide seguir a Ele, talvez ela tenha que abrir mão de algumas coisas, o que pode incluir até algumas amizades com parentes. Às vezes, isso pode acontecer quando aceitamos a verdade. Pode ser que a nossa família não aceite a verdade e acabe nos rejeitando. Quando isso acontece, por mais que seja doloroso, um cristão fiel vai decidir continuar firme ao lado de Jeová. Nós abrimos mão de qualquer coisa para servir fielmente a Jeová. Para finalizar, que preço você está disposto a pagar? Se você está seguindo o exemplo de Jesus, vai continuar firme na verdade e não vai deixar que nada o desvie, mesmo que o preço seja muito alto para nós, mesmo que envolva nossa relação com a família. Quando continuamos fiéis, nosso bom exemplo pode motivar alguém a querer aprender sobre Jeová e Jeová vai atrair essa pessoa. Se estivermos dispostos a fazer sacrifícios para seguir a Jesus, o que ele prometeu? Nossa bênção de 100 vezes mais, que hoje envolve nossa família mundial de irmãos. A única que tem união de verdade. Também é importante ajudar o seu estudante a ver
que as más companhias não são apenas as pessoas que fazem coisas ruins. A Bíblia nos diz que o mundo inteiro está no poder do maligno. Ajude o seu estudante a ver que podem existir pessoas que não fazem nada de errado, mas ainda assim elas não servem a Jeová, e por isso elas também são más companhias. Sem dúvida, é muito importante ajudar os estudantes a evitar as más companhias e a fazer boas amizades dentro da organização de Jeová. As testemunhas de Jeová também acreditam que elas fazem parte da única religião verdadeira. Elas dizem que todas as outras religiões são falsas e que não seguem a Bíblia. Elas dizem que só elas vão sobreviver ao Armagedon e que Deus vai destruir todas as outras pessoas que não aceitarem se tornar testemunhas de Jeová. Existem cerca de 8 milhões de testemunhas de Jeová no mundo, ou seja, menos de 1% da população mundial. Então, será que Jesus morreu somente por essas pessoas e vai destruir 99% da população mundial? As testemunhas de Jeová aprendem que todas as pessoas que não são da mesma religião não são seus amigos, mas sim seus inimigos. Em um discurso recente, um dos membros do corpo governante mostra que ele está ansioso pela morte daquelas pessoas que são consideradas inimigas de Deus, ou seja, todas as pessoas que não são testemunhas de Jeová. Assista isso no vídeo a seguir. Jeová é o nosso melhor amigo. E se eles são inimigos de Jeová, então eles também são nossos inimigos. Como estamos ansiosos pelo tempo em que esses inimigos de Jeová, que também são nossos inimigos, vão desaparecer como a fumaça. É um assunto sério, mas estamos ansiosos para que isso aconteça. Bem, os apóstatas e os inimigos de Deus talvez digam, isso é chocante, que coisa horrível. Vocês ensinam isso às pessoas? Não, é Deus que ensina. É isso que Deus está dizendo que vai acontecer. E sendo sincero, é muito consolador para os amigos de Jeová saber que os inimigos de Deus finalmente vão deixar de existir. Inimigos que só falam mal do nome de Jeová. Eles vão ser destruídos e nunca mais voltarão a viver. Não é que ficamos felizes quando alguém morre, mas quando se trata dos inimigos de Deus, como vai ser bom quando eles finalmente estiverem fora de cena, principalmente os apóstatas, que no passado tinham dedicado sua vida a Jeová, mas que depois tomaram o lado de Satanás, o diabo, que é o maior apóstata de todos os tempos. Nós não queremos ter nenhuma amizade com os inimigos de Deus, seja pessoalmente ou por redes sociais. Nós não somos amigos do mundo, somos amigos de Jeová. Então, para concluirmos, vamos ler de novo aquele salmo que lemos no início. A ideia é ajudar a gravar esse versículo na sua mente. O versículo 20 diz, só para destacar esse ponto, mas os maus morrerão, os inimigos de Jeová desaparecerão como a beleza dos pastos. Agora note, eles desaparecerão como fumaça. Bem, eu achei que uma boa maneira de ajudar a gravar esse versículo em nossas mentes seria assim. Então foi isso que Jeová prometeu. Esses são os inimigos de Jeová. E eles desaparecerão como fumaça. É muito bizarra a forma como ele apaga o fósforo e ri da situação. Chega a ser cruel. Ou seja, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ser uma pessoa temente a Deus, você pode ser uma pessoa que ajuda outras pessoas, pode ser uma pessoa quase sem defeitos. Mas se você não for testemunha de Jeová, Deus não vai ter piedade de você e vai te destruir em breve. Isso, claro, de acordo com as testemunhas de Jeová. O corpo governante afirma que é guiado por Deus e que é o único canal que Deus usa para ensinar a verdade aos seus servos. Mas como você pode ter tanta certeza de que isso é verdade e de que eles não estão mentindo, assim como eles dizem que todas as outras religiões estão? Qualquer pessoa pode ler a Bíblia, interpretar da sua maneira e dizer que foi inspirada pelo Espírito Santo. Quando Russell fundou essa religião, ele começou como qualquer igreja começa hoje. Algumas pessoas se reúnem, começam a ler a Bíblia, interpretar da sua forma, começam a divulgar a sua maneira de pensar e atrair fiéis para si. Agora vamos aos fatos. Todas as religiões que se denominam cristãs interpretam a Bíblia à sua maneira e, em todos os casos, os líderes dizem que estão sendo guiados por Deus e pelo Espírito Santo. As testemunhas de Jeová dizem que todas as outras religiões não são guiadas por Deus ou pelo Espírito Santo. Então, quem garante que elas também não são? Aí talvez você pense, mas as publicações mostram explicações detalhadas sobre os textos bíblicos, não tem como estar errado. Mas aí eu te digo, todas as publicações lá no passado que estavam equivocadas nas suas previsões, também tinham explicações detalhadas dos textos bíblicos e das datas, por exemplo. E tudo aquilo parecia se encaixar direitinho e parecia estar certo, mas não estava. Como você pode garantir que essas novas explicações estão certas? Como você pode garantir que no futuro essas explicações de hoje, que parecem super coerentes, não vão ser mudadas, assim como foi lá no passado?
As testemunhas de Jeová também têm grandes expectativas para o futuro. Eu vou falar aqui, resumidamente, quais são essas expectativas que elas acreditam que vão acontecer em breve. Elas dizem que em breve vai ser anunciado paz e segurança a nível mundial. Aí as pessoas vão acreditar que isso é realmente verdade, vão ficar muito felizes, mas na verdade vai ser o início do que eles chamam de grande tribulação. Aí eles dizem que a fera, que é a ONU, vai atacar e vai destruir todas as religiões, menos o alecrim dourado, que são as testemunhas de Jeová. Aí elas vão ficar esquecidas lá no canto delas, enquanto a ONU destrói todas as outras religiões. E aí depois que todas as outras religiões tiverem sido destruídas, os governos vão se lembrar das testemunhas de Jeová e vão começar uma perseguição a elas. Aí eles divulgam vários vídeos das testemunhas de Jeová lá nos porões, se escondendo, e os exércitos, os soldados procurando as testemunhas de Jeová em todo canto. Aí de repente os soldados vão achar essas testemunhas de Jeová lá nos porões e vão pegar essas testemunhas de Jeová e vão prendê-las. Aí, quando as testemunhas de Jeová estiverem encurraladas por esses soldados e quando os soldados acharem que vão matar todas essas testemunhas de Jeová, aí de repente vem a sua salvação. As nuvens se abrem e aparece Jesus no seu cavalo branco com o seu arco e flecha e os seus exércitos celestiais. E aí ele salva as testemunhas de Jeová e começa a guerra do Armagedom. O que é a guerra do Armagedom? É o fim do mundo. Eles dizem que nisso Jesus vai vir com os seus exércitos celestiais, os 144 mil lá que foram comprados daqui da terra, e vão destruir todos os sistemas mundiais, todos os sistemas políticos, religiosos e também todas as pessoas que não são testemunhas de Jeová. E aí depois que acabar essa guerra, que Jesus tiver matado todo mundo, 99% da população mundial, aí Jesus vai lançar Satanás e seus demônios em uma espécie de abismo espiritual, onde eles vão ficar presos por 1000 anos. Depois que acaba o Armagedom e Satanás e seus demônios estão presos, aí as testemunhas de Jeová vão enterrar um monte de mortos que vão estar espalhados pela terra inteira, né? 99% da população mundial, né? E aí elas vão ajudar Deus a transformar a terra em um paraíso. Elas dizem que aquele jardim do Éden vai ser restabelecido aqui na terra e a terra inteira vai se transformar em um paraíso. E aí elas dizem que nesse paraíso não vai ter mais doenças, nem fome, não vai existir mais pessoas ruins, nem nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de sofrimento, e até mesmo a morte vai deixar de existir. E aquelas pessoas que já morreram vão ser ressuscitadas, de acordo com elas. E aí, depois que elas estiverem vivendo no paraíso durante esses 1000 anos, depois que passar os 1000 anos, Satanás vai ser solto desse abismo e vai tentar desencaminhar as pessoas no paraíso. De acordo com elas, ele vai conseguir desencaminhar muita gente. E aí as pessoas que forem desencaminhadas por Satanás vão ser destruídas junto com ele, e aí as pessoas que se mantiveram fiéis nessa prova final vão poder viver para sempre no paraíso. E aí depois desses 1000 anos, depois que tudo isso acontecer, Jesus, de acordo com elas, vai devolver o reino para Deus, para Jeová Deus, e aí depois disso é Jeová que vai governar a terra nesse paraíso, e todas as testemunhas de Jeová que se mantiveram fiéis vão poder viver eternamente em total felicidade. Inclusive nas suas publicações existem diversas imagens de como supostamente vai ser o fim do mundo. Nessas imagens é possível ver muitas vezes o céu avermelhado, caindo bolas de fogo, e as pessoas aterrorizadas tentando fugir da destruição que vem de Jesus. Até mesmo em um livro destinado às crianças tem esse tipo de imagem, como por exemplo no livro A Prenda do Grande Instrutor, que é um livro infantil. Imagina como as crianças devem crescer aterrorizadas.